Olá, terceiro ano, tudo bem, meus alunos? Como vocês estão? Bom, espero que todo mundo esteja bem, tá? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos para a nossa correção. Estamos aí trabalhando o conteúdo animais. Então, localizem aí no caderninho de vocês a nossa atividade sobre animais herbívoros, carnívoros e onívoros, né? Estamos aí abordando o conteúdo sobre a alimentação de cada espécie animal, né? Já que nós aprendemos que eles estão divididos aí em classes, né? Tanto os animais vertebrados como os invertebrados. Então, vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre o tipo de alimentação de cada um deles. Então, abram aí o caderninho e vamos começar. Bom, antes de iniciar as questões, né, na nossa atividade, eu coloquei aqui umas informações complementares para vocês, falando, né, sobre como se alimentam os animais. Os animais se alimentam de formas diferentes. Há os que se alimentam de outros animais, como o leão, a onça, a hiena e etc., que são os animais carnívoros, tá? Então, animais carnívoros são aqueles animais que se alimentam de outros animais, né? De animais, de alimentos de origem animal. Aí temos os animais que se alimentam de plantas, como o coelho, a vaca, o cavalo e etc., são os herbívoros. Ou seja, esses alimentos, esses animais, eles se alimentam mais só de vegetais, né? De alimentos de origem vegetal. Há também os animais que se alimentam tanto de plantas como de animais, que são os onívoros, ou seja, ele deu aí o exemplo da galinha, do porco, tá? Do peixe, do gorila. E nós, seres humanos, nós somos animais irracionais e nós estamos classificados dentro dos onívoros, né? Porque nós comemos tanto carnes quanto vegetais, tá certo? Então aqui existe uma classificação do que de fato cada animalzinho come, tá? Quem é herbívoro, quem é carnívoro e quem é onívoro, tá certo? Então muita atenção a esses três termos. Agora nós vamos direto para a nossa atividade, que diz o seguinte: primeira questão. Indique o hábito alimentar dos animais abaixo, escrevendo as letras H, C ou O, de acordo com a legenda. Se necessário, realize uma pesquisa para ajudar na resposta. Nós temos o H representando herbívoros, o C, carnívoros, e o O, onívoros, ok? Aí nós temos uma listagem de nomes aí de animais. Temos macaco, leão, gafanhoto, homem, boi, porco, sapo, águia, cavalo, coelho, lobo, tamanduá, foca, lagarta e cobra, onde nós temos o macaco herbívoro, leão carnívoro, gafanhoto onívoro, homem onívoro, o boi herbívoro, porco onívoro, sapo carnívoro, águia carnívora, cavalo herbívoro, coelho herbívoro, lobo carnívoro, tamanduá carnívoro, foca carnívora, lagarta herbívora e cobra carnívora. Então ficou essa ordem, tá? H, C, O, H, O, C, C, H, H, C, 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 HC. Essa foi a ordem certinha
que ficou aí para a primeira questão, tá bom? Na segunda questão, temos: baseando-se na alimentação dos animais, o que você entende por letra A, animais herbívoros? Gente, olha, os herbívoros nós já estamos desde a primeira questão falando sobre isso, né? São aqueles animais que se alimentam de vegetais. Aí nós temos B, animais carnívoros. São aqueles animais que se alimentam de carne. C, animais onívoros. São aqueles animais que se alimentam de carne e vegetais. Tá certo? E mais uma vez, fazendo aqui a correção e trazendo esse conteúdo sobre os animais, a gente vem tratando aí sobre a importância de estudar a classe animal toda separada. Primeiro, o habitat, como vocês já viram, né? Se eles são aquáticos, terrestres e aéreos. Depois, a classificação deles quanto à cobertura do corpo, né? Se eles possuem o corpo coberto por pelo, penas, escamas, carapaças, placas duras, pele lisa, tá? Tudo isso. Temos também aí a questão dos animais vertebrados e invertebrados, né? Aqueles que possuem coluna vertebral e aqueles que não possuem. Foi uma infinidade de classificações que nós já estudamos até a aula de hoje, exatamente para facilitar, certo? Os mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, tudo isso facilita o estudo, porque você não mistura as informações de uma única vez. O que importa é que você revise tudo o que já foi falado agora, para que vocês consigam absorver qual informação se refere a cada classe animal. Tá bom? Então, neste caso aqui, estamos aí abordando a alimentação de cada um deles. Ok? Então, assim, a nossa atividade era pequenininha e mais uma vez eu faço uma observação. Gente, quando eu coloco lá para vocês, quando possível, copiar as questões, é porque, gente, eu compreendo que são muitas disciplinas. Eu sei que não é só matemática, ou só ciências, ou só educação física, no caso das minhas. Mas são atividades pequenininhas, tá? E que vocês podem se organizando durante o dia para estarem fazendo essa atividade. Porque eu estou recebendo muita devolutiva que vocês colocam uma questão sem cabeçalho, às vezes só o número daquela questão, e aí a gente fica sem saber do que aquela questão está se tratando, de qual atividade ela se refere. Mesmo eu sendo professor e sabendo a atividade que eu passei. Mas se você não manda de forma nítida e organizada, fica difícil, criança, tá? Então, assim, é só um apelo aqui que a tia Lúcia faz no sentido da organização. Algumas mães já conversaram comigo sobre o sentido de que realmente fica muito difícil, são muitas crianças para copiarem, e a gente entende, eu particularmente entendo, mas é preciso que vocês pelo menos se organizem. Não dá para copiar todas as questões? Tudo bem, mas coloca a resposta lá com o cabeçalho, me diz qual é essa tarefinha que você está fazendo e coloca as respostas de forma organizada. Primeira questão, segunda questão, terceira questão e assim por diante. É igual à correção. A correção, ela existe, você deve acompanhar e deve fazer a correção. Não mande só uma questão para mim, porque não vai ser registrada como uma aula completa. Ali não vai registrar a sua frequência, porque não vi a sua correção feita por completo, toda a sua atividade. Tá bom, gente? Então, são só pequenos detalhes e que eu, como professora, preciso estar observando. Isso facilita para vocês também. Tá bom, crianças? Então, só esses cuidados aí nas devolutivas, ok? Então, meus amores,
Até a próxima aula. Um grande abraço em todos vocês. Fiquem bem, se cuidem.